Olá! Vamos embarcar numa viagem para entender a verdadeira montanha-russa que foi o Brasil nas últimas 2 décadas. De um crescimento econômico impressionante a crises políticas profundas, a gente vai passar por 4 governos para decifrar como eles moldaram o país que temos hoje. O nosso roteiro é bem direto, seguindo a linha do tempo. A gente começa com o otimismo da era Lula, mergulha na turbulência do governo Dilma, analisa a virada para a austeridade com Temer e a ruptura que foi a gestão Bolsonaro. No final, a gente para pensar: o que tudo isso significa para o nosso futuro? Bom, vamos lá. Nossa primeira parada: os 8 anos de Luiz Inácio Lula da Silva. Um período que, sem dúvida, mudou a cara do Brasil, mas que até hoje gera muito debate sobre os seus resultados. E olha, os resultados foram sentidos no dia a dia das pessoas. A inflação, que sempre come o poder de compra, caiu pela metade. O desemprego diminuiu bastante e milhões de brasileiros conseguiram sair da pobreza. Foi uma mudança social e econômica que não dá para negar. E isso nos leva direto para a grande pergunta que marca essa época. O que foi que impulsionou esse crescimento todo? Foi mérito da gestão do governo ou foi um vento favorável que veio de fora? Pois é, uma parte enorme da resposta veio de longe. A China e a Índia estavam com um apetite gigantesco por matérias-primas, e isso fez os preços dispararem no mundo todo. O Brasil, como um grande exportador, acabou surfando essa onda de prosperidade. E com mais dinheiro entrando nos cofres públicos, o governo teve fôlego para investir pesado aqui dentro. Programas como Bolsa Família viraram referência mundial, e o acesso à educação, tanto na universidade quanto nas escolas técnicas, se expandiu como nunca antes. Mas sempre tem um mais, né? Aqui surge um ponto bem interessante para a gente pensar. Mesmo com todo esse cenário positivo, o crescimento do Brasil foi mais devagar que o de outros países emergentes. Fica a dúvida: será que a gente poderia ter aproveitado essa chance histórica ainda mais? Agora, a gente avança para a sucessora de Lula, Dilma Rousseff. A ideia era continuar o que vinha dando certo, só que o cenário mudou completamente e o que veio pela frente foi uma verdadeira tempestade perfeita. A crise foi se formando em várias frentes ao mesmo tempo. As ruas foram tomadas por protestos gigantescos. A Operação Lava Jato explodiu, revelando um esquema de corrupção enorme, e a economia entrou em uma das piores recessões da nossa história. Essa combinação acabou minando toda a base do governo. O golpe final que levou ao impeachment foi a acusação das famosas pedaladas fiscais. Em resumo, foi uma manobra contábil para fazer as contas do governo parecerem melhores do que realmente estavam. Isso foi considerado crime de responsabilidade e selou o destino da então presidente. Com a saída de Dilma, quem assume é o vice Michel Temer. E com ele, o Brasil vira a chave de forma radical, adotando uma agenda econômica de austeridade, ou seja, de corte de gastos. A grande marca do governo Temer foi o teto de gastos, uma medida super drástica que basicamente congelou os investimentos públicos por 20 anos. A ideia era controlar a dívida, mas isso impactou diretamente áreas essenciais como saúde e educação. Outra mudança gigante veio com a reforma trabalhista. Ela mexeu em regras antigas da CLT, permitindo, por exemplo, que acordos individuais passassem por cima da lei. Isso gerou um debate enorme sobre a precarização ou não do trabalho. Mas a polêmica não ficou só na economia. Um áudio vazado de um ministro importante da época sugeria que a mudança de governo também tinha como objetivo estancar a sangria da Lava Jato. Isso, claro, levantou muitas dúvidas sobre as reais intenções por trás de todo aquele processo. Então, o pêndulo político vai para o outro extremo. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi uma verdadeira ruptura, trazendo uma agenda liberal na economia e uma visão completamente diferente para as políticas sociais. Um dos dados mais tristes e alarmantes desse período foi este: a volta do Brasil ao mapa da fome. Em 2022, a gente tinha 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Um retrocesso social gigantesco. Uma mudança muito simbólica foi o fim do Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. Apesar do valor maior, aprovado em ano de eleição, o novo programa deixou de lado algumas exigências importantes do modelo antigo, como a frequência escolar e a vacinação em dia das crianças. Aqui a gente vê um retrato das prioridades econômicas. Enquanto os impostos sobre itens de luxo, como jet skis e videogames, foram zerados, o preço da comida não parava de subir, pesando muito no bolso da maioria da população.
A cartilha liberal foi seguida à risca para tentar diminuir o tamanho do Estado. Foi aprovada uma reforma da Previdência bem dura, vários ministérios foram fundidos no chamado Superministério da Economia e o discurso era sempre a favor da privatização de estatais. Ufa, depois de passar por toda essa montanha-russa, o que a gente pode concluir? Qual é o balanço final desses 20 anos de tantos altos e baixos? Quando a gente olha os dados todos juntos, um padrão fica bem claro. É um ciclo de avanços e retrocessos. A gente teve um período de forte melhora social, que foi seguido por uma recessão terrível, um ajuste fiscal com um custo social enorme e, por fim, um período de instabilidade que fez a pobreza aumentar de novo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Depois de 20 anos vivendo nos extremos, da euforia à crise, da inclusão social à austeridade, a grande pergunta que fica no ar é: qual é o caminho para a gente construir um futuro mais estável e com um progresso que dure? A história, como a gente sabe, continua sendo escrita.